Olá, meus queridos, eu sou o pastor Marcelo, a graça e a paz do Senhor seja contigo, amém? Dando continuidade ao nosso estudo a respeito do profeta Daniel, hoje eu quero citar mais algumas características dele que nós vemos ali no seu livro. Como já disse, ele é um profeta muito importante, é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele foi citado por Jesus no Novo Testamento. A história de Daniel é uma história de muito sucesso. Apesar dele ser um escravo, o tema dessas mensagens é características de uma pessoa livre. Apesar dele ser escravo fisicamente, eu mostro aqui através dessa exposição que uma pessoa livre não tem nada que a impeça de prosseguir. Não tem nada que impeça essa pessoa de testemunhar de Deus. Não tem nada que impeça essa pessoa de ser vencedor nessa terra. É muito interessante que Daniel, na realidade, ele era um nobre na sua pátria, né? Tudo indica que ele veio da nobreza. E mesmo assim, nós vemos nesse homem que, apesar dele vir de uma raiz de riqueza, de nobreza, ele era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa amorosa, uma pessoa que tinha amigos, uma pessoa realmente que nós podemos nos espelhar. Daniel, ele foi levado desde muito jovem como preso, cativo, mas isso não o impediu de se tornar uma pessoa influente, uma pessoa importante. Ele se destacou demais. Veja os outros dois vídeos no meu canal, a parte 1 um pouco grande, 21 minutos, a parte 2 tem 8 minutos, e essa parte pretendo também ser mais objetivo. Eu tenho 15 características de Daniel, eu já citei 7, e hoje nós vamos falar aqui de mais algumas, ok? Daniel, ele tinha muito conhecimento, muita inteligência, muita sabedoria. Para a nossa vida prática, o que eu vejo em Daniel e nos seus amigos é que ele não tinha uma sabedoria, ele não tinha um conhecimento apenas. Ele colocava em prática aquilo que ele sabia. Então ele era uma pessoa que executava, ele não era apenas um homem espiritual. Nós vemos que foi colocado na mão dele muitas responsabilidades, você vê isso no livro de Daniel. E ele se destacou, inclusive no exercício da sua função. É claro que ele não ficava apenas orando, ficava apenas lendo a Torá. Não, ele era um homem de negócios, ele era um homem político. Ele era um homem importante e ele conseguia governar a Babilônia. E por quê? Porque ele tinha o principal, o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Daniel, na sua caminhada, nós vemos aqui no capítulo 2, agora vamos começar aqui uma característica de Daniel. Veja só, no capítulo 2, versículo 27 e 28, nós vemos que diante de um desafio, Daniel foi ousado, como eu já disse nos outros vídeos, e ele testemunhou a respeito do seu Deus. Ele não teve vergonha de testemunhar a respeito do seu Deus. Veja só, Daniel respondeu ao rei Nabucodonosor: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E ali ele revela qual foi o sonho que o rei teve. O rei queria que os magos encantadores, além de desvendar o que é que ele tinha sonhado, ele não contou o que ele tinha sonhado, ele queria também saber a interpretação. Como ninguém sabia, ele mandou matar todos os magos encantadores e Daniel estava ali nesse meio, porque ele era considerado também um vidente, um profeta. Mas Daniel buscou o Senhor e aqui nós vemos na vida prática. E eu quero que você aprenda a levar para a sua vida prática esse princípio. Daniel teve um grande problema. Ele orou a Deus e Deus revelou a ele a solução. E quando Daniel teve a solução, ele não teve medo nem vergonha de dizer: olha, existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Nabucodonosor ficou tão impressionado com isso, que ele coloca Daniel como governante ali na Babilônia. Daniel não somente fez a sua obrigação, e isso no nosso dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade,
Não, você não precisa fazer apenas a sua obrigação. Declare que foi Deus que te deu sabedoria. Se destaque entre as pessoas. Se destaque e faça a diferença. Diga que foi Deus quem te deu aquela sabedoria. Busque a Deus e você será diferente em tudo que você fizer. Amém? Seja uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção na sua escola, na sua casa, no meio da sua família. Busque as estratégias. As pessoas verão em você algo diferente, pode ter certeza, porque você não terá apenas conhecimento, você terá sabedoria. Então, primeiro tópico que eu quero trazer hoje. Daniel era um homem que testemunha sobre Deus e que busca a sabedoria de Deus para fazer isso. Ele não só fazia sua obrigação, mas ele declarava quem era Deus. Outra característica que eu acho muito importante, Daniel também diz assim: quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Olha só que humildade desse homem. Ele nesse momento, ele já tinha ganhado o rei. Ele já sabia que ele ia ganhar o coração do rei, porque ele tinha certeza da revelação. Mas ele diz: olha, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais importante. Eu não tenho mais sabedoria do que os outros homens. Mas isso, rei, é para que você saiba a interpretação do sonho. Ele disse que havia um Deus nos céus que revela mistérios. Ele não se engrandece por ser amigo desse Deus. Ele apenas diz: olha, é assim, porque Deus é bom. Deus quis revelar. Eu não sou melhor do que ninguém. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde, minha irmã. Aí no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, no meio dos seus familiares, seja humilde. Declare quem é Deus. Mas nunca, nunca, nunca se coloque acima das outras pessoas. Se coloque na humildade. Amém? Uma terceira característica de hoje, que é a 10ª das que eu alistei aqui, Daniel era um homem de honra. Olha só. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Olha só que coisa maravilhosa. Diante da humildade desse homem, diante da confiança que ele tinha em Deus, ele foi colocado num alto cargo e foi colocado acima de todos os sábios daquela época. Ele se tornou o chefe da sabedoria. Então, querido, seja humilde, busque a Deus. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você buscar Deus, se você testemunhar a respeito de Deus, quando você estiver diante de uma situação difícil, você será um homem de honra. Diante de homens de honra, prostram-se reis, prostram-se grandes autoridades. Você não precisa se exaltar. Pode crer que Deus te exalta. Amém? Espero que essas 3 características sejam práticas na sua vida diária e que Daniel te inspire a ser um homem de honra, um homem humilde, um homem que testemunha a respeito de Deus. Que Deus te abençoe e te edifique. Hoje, você pode ser um Daniel também, nessa sociedade que nós vivemos, que não é diferente da Babilônia de Nabucodonosor. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Olha, assina o canal, divulga esse vídeo, dê um joinha aí para a gente ter mais estímulo de gravar mais vídeos e divulgue o canal. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.